Olá! Nesse vídeo iremos falar sobre interface. Bom, se lhe veio à mente interface de usuário, bom, você está muito enganado. A interface que nós iremos falar aqui não é a interface de usuário, e sim um contrato que a classe deve seguir para então ser utilizada e vista como objeto desta interface. Então vamos lá e aprender sobre interface? Bom, interface, segundo Horsman e Cornell, é um modo de descrever o que as classes devem fazer, sem especificar como devem fazer. Assim, então descrevemos, olha, você deve ter este método, mas nós não dizemos como é a implementação desse método, quais são as suas instruções. Isso aí vai ficar a cargo da classe que quiser respeitar esta interface. Interface não é uma classe, mas um conjunto de requisitos para classes que precisam adequar-se a ela. Então, interface, embora nós vamos ter arquivos em que vamos colocar o código da interface, ela vai ter um conjunto de métodos declarados, a interface em si não é uma classe. Bom, segundo Deitel e Deitel, interfaces são coleções de métodos relacionados que normalmente permitem informar os objetos o que fazer, mas não como fazer. Bom, e Deitel ainda continua dizendo: interfaces definem e padronizam como coisas, pessoas e sistemas podem interagir entre si. Se você lembrar que interface é o contato entre dois objetos diferentes, então você vai conseguir se lembrar que essa interface vai especificar os métodos, né? Vai definir o contrato. Esse contrato é um conjunto de métodos, né? Aí uma coleção de métodos, para então que esses dois objetos, né, possam interagir entre si. Então, a interface ele tem por objetivo criar um contrato, onde a classe que a implementa deve obrigatoriamente obedecer. Logo, a interface vai nos dizer o seguinte: olha, quem quiser ser vista como interface, né, como um objeto meu, ele deve implementar os seguintes métodos. E a classe, então, que quer ser vista como esta interface, ela então obrigatoriamente deve codificar esses métodos que foram definidos na interface. Assim, a interface ela somente possui declarações de métodos, sem qualquer implementação, ou seja, não existe corpo de métodos na interface. E também sem atributos. Bom, Deitel e Deitel nos diz o seguinte, que as interfaces são particularmente úteis para atribuir funcionalidade comum em classes não relacionadas. Então veja, na herança existe uma relação entre as classes. A relação é um tipo de. Então, cachorro é um tipo de animal. Gato é um tipo de animal. Entretanto, muitas vezes nós queremos criar uma relação entre essas classes que não tem esse tipo de é um tipo de. Bom, então, por exemplo, queremos criar uma classe, uma interface em que ela define o seguinte: olha, quem quiser me implementar deve ter o método gravar e o método recuperar. Okay? E aí pode ser programado de diferentes formas conforme a sua classe. Bom, iremos ver alguns exemplos de interfaces mais para frente. Tá? Uma classe, uma classe, né, vai implementar nenhuma ou várias interfaces. Né? Uma, duas, três interfaces. Ela pode implementar várias interfaces. Tá? E as classes então vão implementar os métodos especificados na interface. Ou seja, as classes devem apresentar um corpo de método para cada um dos métodos definidos em cada uma das interfaces que ele implementa. Bom, as interfaces, então, né, são coleções de métodos relacionados que normalmente permitem informar os objetos o que fazer, mas não como fazer. Portanto, já que apresenta o que fazer,
esses métodos eles são obrigatoriamente abstratos. Então, todos os métodos definidos em uma interface são abstratos. E eles não vão possuir corpo. Então, na interface, nenhum corpo de método é permitido. Bom, usualmente, né, na interface, nós vamos ter que então declarar o método. Né? Na classe abstrato, nós usamos a palavra abstract para definir um método abstrato. Na interface, você pode até colocar o modificador abstract, mas ele é opcional, porque obrigatoriamente todo método da interface ele é abstrato. E também não é necessário colocar um modificador de visibilidade public, porque public, né, significa público, né, e todo método numa interface é público. A interface, então, é aquela casca. Então, o que está visível para fora, que para outros objetos, é público. Então, por conta disso, na interface, se nós formos definir os métodos da interface, as palavras, os modificadores public e abstract, eles são opcionais, mas o compilador irá incluí-los na hora da compilação do código. Tá? E outra coisa também, como não é possível ter objetos instanciados diretamente das interfaces, né, elas não possuem construtores. Aí você deve estar perguntando então, professor, como é que eu faço para especificar uma interface no diagrama de classes? Bom, nós podemos utilizar o símbolo círculo com o nome embaixo. Né? Então, aí nós temos um exemplo, né, de uma interface, da representação gráfica de uma interface no diagrama de classes. Bom, nós podemos também colocar os métodos logo após o nome dessa interface. Então, utilizamos o círculo, logo embaixo do círculo o nome da interface e em seguida a lista de métodos que essa interface obriga que a classe tenha. Ou então, usar o retângulo, né, que é a representação da classe, e usar o estereótipo interface, né, antes do nome da classe. Desta forma, aqui nos está dizendo o seguinte, que essa classe, na verdade, não é uma classe, ela é uma interface. E os métodos podem, então, estar no terceiro compartimento descritos. Lembrando que os métodos escritos numa interface são sempre abstratos. Por isso que eles estão em itálico aí nessas imagens. E agora você está perguntando, professor, como é que eu faço para programar uma interface na linguagem Java? Bom, então nós podemos criar o seguinte código, né? Exemplificando. Vamos considerar que nós temos a interface, nome interface, e a classe que nós queremos, nome da classe. Bom, observe que para dizermos que uma classe ela está atendendo ao contrato definido numa interface, nós ligamos a classe com a interface através do símbolo da associação, uma linha contínua. Bom, então, para descrever o código da interface, public, toda interface vai ser pública, ok? Interface, porque nós estamos definindo uma interface, então veja, não é classe aqui, é interface. E em seguida, o nome da interface. Abre chaves e a lista dos métodos que nós desejamos que tenha nessa interface. Então, por exemplo, aqui tem um chamado nome método. Então, coloquei public, abstract, vem o tipo do retorno, nome método, abre parênteses, os argumentos, os parâmetros que devem ser solicitados, né, para a realização desse método, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, aqui nós temos o código para uma interface. Bom, lembrando que o Public Abstract ele é opcional, tá? Então, as duas palavras chaves aqui, Public Abstract, eles não precisariam estar digitados, ok? Bom, e para dizer que essa nome classe ela segue essa interface, ela implementa essa interface, né, nós utilizamos a palavra-chave implements, tá? Então, public class, nome classe, que nós estamos aqui, né? Nome classe. E aí vem em seguida implements, que é a palavra reservada para dizer o seguinte, olha, eu estou implementando as seguintes interfaces. E então vem nome interface.
abre chaves, e dentro do código do método, eu obrigatoriamente, como estou seguindo essa interface, eu devo apresentar uma implementação, um código, um corpo de código para o método definido na interface. Então, a interface nos definiu nome método, então aqui nós temos que definir nome método, um método chamado nome método, tá? Então ele é public porque ele está na interface. Então aqui obrigatoriamente eu vou ter que colocar public. O tipo de retorno igual ao que estava definido na interface, o nome idêntico ao que estava na interface, abre parênteses, a lista de parâmetros, a lista de argumentos conforme definido na interface. Fecha parênteses, abre chaves e então eu coloco o código do método encerrando o corpo com fecha chaves. Bom, então observe, embora eu na interface, na criação da interface, eu não precise colocar public abstract, eu aqui durante a implementação da classe, eu tenho que colocar public. O abstract eu até posso colocar, mas aí nossa classe vai virar uma classe abstrata. Classes concretas não podem ter métodos abstratos. Tá? Bom, então, aqui no caso, a gente não quer que esse método fique abstrato, tá? Então, não tem a palavra reservada abstract aqui. E aí, então, codifico a minha classe. Bom, é possível, né, como nós dissemos anteriormente, implementar várias interfaces. Bom, como é que eu faço isso em código? Bom, na hora que depois do implements, eu coloco o nome da primeira interface, vírgula, o nome da segunda interface, vírgula, o nome da terceira interface e assim por diante. Tá? Então, eu separo o nome das interfaces por vírgula. E devo implementar todos os métodos definidos nas interfaces que eu estou implementando. E caso eu possa ter também a combinação de seguir a interface e herdar de uma outra classe? Sim, você pode. Neste caso, colocamos public class, em seguida o nome da classe, primeiro a herança, então extends, o nome da classe que eu herdo, depois implements, o nome das interfaces que eu desejo implementar. E aí agora você deve estar, professor, estou entendendo como é que constrói o código, pode me exemplificar o uso? Vamos lá. A linguagem Java, ela nos possibilita criar objetos que ele seja comparável, ou seja, ele consegue se comparar a um outro objeto. Seria mais ou menos assim, eu tenho duas canetas e eu peço então a uma caneta, se compare a essa outra caneta para vocês saberem se vocês são iguais. E qual que é o objetivo nisso? Para que a gente possa fazer a comparação dos objetos por seu conteúdo, né? E não simplesmente pelo endereço de memória, tá? Então, isso facilita com que a gente, por exemplo, em determinado momento, né? Busquei do banco de dados, então obtive um objeto, busquei de novo no banco de dados. Às vezes pode retornar o mesmo objeto, mas como eles foram instanciados em momentos diferentes, possivelmente, eu vou precisar compará-los para saber se eles estão se referindo ao mesmo objeto do mundo real. Então, para isso, nós criamos, né, temos a interface comparable, que possibilita, então, criar objetos que se compara a outro objeto. A interface comparable, ela define um método chamado compareTo, e ela recebe esse outro objeto a qual este vai se comparar como argumento. E vai retornar um valor. Então, utilizamos, né, a interface comparable quando desejamos que os objetos de nossa classe possam se comparar entre si. Bom, ele simplesmente define um único método, que é com a seguinte assinatura: public int compareTo, abre parênteses, object ou fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, o método, a interface comparable, ela define o método compareTo. E ele retorna um determinado valor. E este valor vai nos dizer quem vem primeiro ou se esses objetos são iguais. Então, você vai precisar definir uma ordem de critério, um critério de ordenamento dos seus objetos. Bom, caso mais simples, os objetos são idênticos, o conteúdo dos objetos, conforme o seu critério de ordenamento, eles são idênticos. Então, você pode retornar zero. Deve retornar zero. Então, retornamos zeros.
quando o objeto que recebeu a chamada do método for igual ao objeto recebido como parâmetro. Agora, se eles forem diferentes, nós vamos ter que dizer quem vem antes. Bom, se retornar -1, nós dizemos que o objeto que recebeu a chamada, ele antecede o objeto passado como parâmetro. Ou seja, vamos considerar que o objeto está guardando a letra A. E ele foi chamado compareTo com outro objeto que está guardando a letra Z. Neste caso, né, como o A precede o Z na ordem alfabética, que é o critério que nós estamos aplicando agora, então o valor retornado será -1. Agora, se o objeto passado como parâmetro ele preceder, né, ele anteceder o objeto que recebeu a chamada, então o valor retornado é 1 ou qualquer número positivo. Então, se nós considerarmos o seguinte, que o objeto que tem o conteúdo Z recebeu a chamada compareTo e foi passado como parâmetro o objeto que tem o conteúdo A lá dentro, né, e o nosso critério de ordem da codificação do compareTo foi a ordem alfabética, né, nós dizemos então que o retorno pedindo ao objeto Z comparar-se ao objeto A, o retorno vai ser 1, porque 1 vem depois do objeto que foi passado como parâmetro, que é a letra A. Nós também podemos ter objetos que são comparadores de outros dois objetos, né? Seria como uma pessoa que recebe dois objetos idênticos e olha, são parecidos, são semelhantes, são iguais? E então vai dizer se sim ou quem vem antes ou quem vem depois. Esse é a interface comparator. A interface comparator, então, possibilita a criação de objetos que comparam outros dois objetos. E ele define o método compareTo. E como ele vai precisar comparar dois objetos, esses dois objetos são passados como parâmetro. Tá? Então, a interface comparator, o objetivo dela é ser utilizada quando desejamos criar um objeto que compare outros dois objetos. E ele define, então, um método, tá? Ele define que deve ser implementado pela classe que vai ser criada para criação desses objetos comparadores. Bom, e a assinatura desse método é public int compare, abre parênteses, objeto O1, vírgula, objeto O2, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, ele define o método compare, que recebe dois objetos, e retorna um número inteiro. Então, este número inteiro, ele tem um significado, uma semântica. Então, qual é essa semântica? Se, conforme o critério adotado por ele, então temos que, ao implementar um objeto comparável, nós temos que adotar um critério. Tá? Então, quais são os valores dos objetos que ele vai analisar? E acontece o seguinte, se esses dois objetos tiverem essa ordem, tiverem esse conteúdo semelhante, conforme o critério o critério de diferenciação dele, né? Então ele vai retornar 0. Agora, caso eles sejam diferentes, ele vai dizer qual vem antes de qual. Se o que veio como primeiro argumento vier antes, ou seja, anteceder, né, preceder o objeto que foi passado como segundo parâmetro, como segundo argumento, então retorna o -1. Se não, né, ou seja, o objeto que veio como primeiro parâmetro, ele for depois, nessa ordem nossa de ordenação, nessa ordem lógica, depois do objeto do segundo parâmetro, então nós retornamos 1. Então, nós podemos usar isso daí, que inclusive é utilizado no Collections, para a ordenação de coleções. Bom, você deve conhecer alguns algoritmos já de ordenação. E basicamente todos eles acabam comparando dois objetos, tá certo? Que a seleção de quais objetos comparar vai ser de acordo com o tipo do algoritmo. Mas por fim, ele precisa comparar dois objetos e dizer, olha, quem vem antes e quem vem depois. Então, os algoritmos de ordenação que são disponíveis na linguagem Java, né, já são programados, eles vão precisar utilizar objetos que são comparáveis
ou um objeto comparador para então ordenar coleções. Se nós desejamos ordenar as coleções de um conjunto de objetos que são comparáveis, nós podemos usar as seguintes instruções. Seguinte instrução: collections.sort. Abre parênteses e aqui eu coloco o nome da minha coleção. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Com isso, o que vai acontecer? A coleção ele possui um conjunto de objetos comparáveis e ele vai usar um algoritmo aqui, já especificado lá dentro da linguagem, e vai ordenar essa coleção de tal forma que a coleção, ao final da execução dessa instrução, ela fique ordenada conforme o critério implementado no método definido na interface comparable. Okay? Meio mágico, né? Mas é assim que funciona. Então, o método sort ele vai precisar em algum momento chamar o método compareTo. Para chamar o método compareTo, é obrigatório que o seu objeto possua este método. A sua classe daqueles objetos possua esse método. E então, a classe ela deve implementar a interface comparable. Agora, né? Uma outra forma é através de um objeto comparador. Então, seria aquele objeto que vai olhar e vai dizer esse primeiro ou este primeiro. Depois vai pegar outros dois, este primeiro ou este primeiro, tá? Bom, e para isso nós podemos fazer a seguinte chamada. Pegamos o nome da nossa coleção, tá? Ponto, sort, abre parênteses, e passamos como parâmetro este objeto comparador. Então, aqui, o algoritmo de ordenação, ele vai, ao precisar comparar dois objetos para colocar em ordem, né, ele vai usar o critério implementado pelo método compare no objeto comparador. Ou então, nós podemos usar o método sort da classe collections. Então, collections me define um conjunto de métodos que eu posso utilizá-los, né, em uma coleção. Collections.sort, abre parênteses. Bem aqui eu passo como parâmetro o objeto da minha coleção, vírgula, e o objeto comparador que vai ser utilizado para comparar os elementos dessa minha coleção. Então, o objeto comparador ele define qual vai ser o critério a ordenar estes objetos da coleção. E agora você está perguntando, né? E na linguagem C#, professor? Estamos vendo C# aqui. Como é que ela fica na linguagem C#? Bom, então a linguagem C# ela tem umas coisas parecidas com a linguagem C, mas com a linguagem Java, entretanto, outras coisas diferentes. Bom, no caso da implementação, da codificação da interface, né? Então, nós fazemos de maneira semelhante. Public, interface e o nome da minha interface. Abre parênteses e coloco aqui o tipo de retorno, o nome do método, abre parênteses, a lista de argumentos, fecha parênteses, ponto e vírgula. Tá? Não se colocar public ou virtual ou abstract aqui, tá bom? Não é necessário colocar aqui na linguagem C, C#, inclusive, não coloque, tá? Bom, e para dizer que uma classe, ela implementa uma interface, né? No Java, nós temos a palavra reservada implements. No C#, nós simplesmente colocamos a interface logo depois dos dois pontos, tá? Então, public class, nome da classe, aí vem dois pontos e o nome da interface. Se eu estiver implementando mais de uma interface, eu coloco vírgula, o nome da interface, vírgula, o nome da interface, né? E listo todas as interfaces que eu quero implementar. Em seguida, né, coloco o corpo do método para cada um dos métodos definidos na interface. E lembrando, eles devem ser public. Agora deve estar se perguntando, professor, mas uma classe pode apenas implementar uma interface? Como eu disse durante o vídeo, não, né? Uma classe pode implementar várias interfaces. Tá? E as linguagens de orientação a objetos, elas possibilitam isso, diferentemente da herança, na qual as linguagens de programação orientada a objetos, como Java e C#
não permitem a herança múltipla.